O desaparecimento de um amigo leva um grupo de jovens a iniciar uma perigosa investigação. Essa é a proposta de Marçal Aquino com o livro A Turma da Rua 15, sobre o qual iremos conversar logo depois da vinheta. Se você é novo por aqui, meu nome é Diego Cardoso e seja bem-vindo ao Cultura e Ação. Publicado em 1989 como parte da série Vagalume da editora Ática, A Turma da Rua 15 foi a primeira novela infanto-juvenil do jornalista, escritor e roteirista paulista Marçal Aquino. A obra se tornou um dos maiores sucessos de vendas da coleção e justamente por isso foi um dos primeiros títulos a fazer parte da edição repaginada da Vagalume, iniciada em 2015. Essa história começa com um fato marcante. No dia 20 de julho de 1969, o astronauta Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na superfície da Lua, evento que se tornou o assunto mais comentado entre as pessoas aqui da Terra naquele dia, exceto entre os garotos da Rua 15. Para eles, uma das maiores façanhas do ser humano no século XX havia sido totalmente ofuscada por uma notícia estarrecedora: o desaparecimento de Marcão, irmão mais velho de Serginho, um dos membros daquele grupo. Juntos, a turma formada ainda por Pedro, André, Renato, Tigre e o cachorro Napoleão começam a investigar o mistério, tendo como única pista uma nota de $5 e a suspeita de que um sinistro homem com cicatriz no rosto que acabou de se mudar para a rua tem algo a ver com o sumiço do jovem. O homem era alto, magro e vestia um paletó escuro, apesar do calor do fim da tarde. Tinha um bigode estreito e pouco abaixo do seu olho esquerdo havia uma cicatriz que descia até perto da boca. Carregava uma maleta que parecia deixá-lo ainda mais esquisito, um tipo de pessoa que sem dúvida chamaria atenção em qualquer lugar do mundo, como se fosse um homem com pernas de pau visitando um parente em uma tribo de pigmeus. Ele caminhava firme, sem olhar para os lados, ignorando completamente o grupo de meninos sentado na calçada do outro lado da rua. A turma não conseguia desprender os olhos do homem, como se todos estivessem hipnotizados, e ninguém conseguia dizer uma palavra. A Turma da Rua 15 segue basicamente a mesma proposta dos outros livros da série Vagalume. Uma história desenvolvida com linguagem simples e descomplicada e diálogos marcados pela informalidade, facilitando a identificação e a aproximação com o leitor, garantindo assim bons momentos de diversão aliados a conceitos agregadores. A estrutura da novela conserva também as mesmas características dos outros livros da coleção, com capítulos curtos, narrados em terceira pessoa e povoados por personagens superficialmente construídos, inseridos em enredos onde se privilegia a ação, formato ideal para captar e sustentar a atenção e o interesse de crianças e pré-adolescentes que são público-alvo dessas histórias. Aliás, nesse aspecto, é interessante observar que as ilustrações que originalmente faziam parte dos livros da série Vagalume serviam justamente para poder suprir essa carência de descrições detalhadas tanto dos cenários quanto das características físicas dos personagens, algo que praticamente se perdeu nessas novas edições, onde a única ilustração que temos como referência é justamente a da capa. Eu fico com a Bia fazendo a vigilância na rua, avisou Serginho. Pedro percebeu que o companheiro falava aquilo porque sentia medo de entrar no casarão, mas ele deixou passar, afinal, aquilo resolvia seu problema. Tigre não ficaria junto da menina outra vez. A Turma da Rua 15 é protagonizado por personagens que estão passando por aquela fase de transição da inocência infantil para o despertar da adolescência, trazendo consigo todos os sentimentos e descobertas naturais dessa faixa etária, incluindo o primeiro interesse amoroso, representado aqui através da figura da jovem Bia. Por isso, para um leitor adulto como eu, a trama desse livro possui uma atmosfera essencialmente nostálgica e que remete a produções juvenis de sucesso dos anos 80, como Conta Comigo, e até mais recentes, como Super 8 e a série Stranger Things, onde crianças e pré-adolescentes assumem o protagonismo de histórias de aventura com toques de suspense e humor, sem intervenção direta e constante de uma figura adulta nesse processo, o que é exatamente o que encontramos no enredo dessa obra. Porém, a releitura pela perspectiva adulta me revelou também elementos sutis não tão perceptíveis pela consciência de uma criança, mas que remetem ao cenário político-social brasileiro do período da ditadura militar, época em que essa história é ambientada, expondo, por exemplo, a questão dos desaparecimentos repentinos de pessoas e as cortinas de fumaça que ajudavam a encobrir esses fatos. No dia 23 de julho de 1969, as principais manchetes dos jornais falavam das repercussões da chegada do homem à Lua, uma grande conquista da tecnologia, e também dos preparativos da seleção brasileira de futebol para as eliminatórias da Copa do Mundo de 70.
Como era de se esperar, não havia qualquer notícia sobre o desaparecimento do Marcão. 2 dias antes, sua foto havia saído numa coluna ao lado de uma moça chamada Elizabeth e de um velho chamado Otávio, todos desaparecidos. O sumiço repentino de pessoas não era uma coisa tão incomum, exceto para a turma da Rua 15, que continuava procurando pelo amigo. Na mesma linha da novela O Corpo, de Stephen King, que inspirou o filme Conta Comigo, os garotos dessa história, ao invadirem o casarão para investigar os negócios do Homem da Cicatriz, acabam sendo expostos à realidade da criminalidade e da corrupção, cumprindo assim com um rito de passagem caracterizado essencialmente pela perda da inocência, que se revela um dos temas propostos por Marçal Aquino nesse livro. Aliás, a referência tanto ao texto de Stephen King quanto ao clássico oitentista ficou ainda mais evidente para mim quando o autor utilizou o mesmo recurso metalinguístico explorado por essas 2 obras na frase final do personagem Pedro. É sério, rapaz, essa história daria um livro. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para adquirir A Turma da Rua 15 através do site da Amazon. Lembrando que ao comprar através dele você estará ajudando o canal e desde já eu agradeço. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, comentar, se inscrever aqui no canal e também de me seguir nas redes sociais. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!